Meus amados, bom dia, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui com vocês, para mais uma reflexão neste domingo. Hoje são 21 de abril de 2024. Cada dia temos aqui uma reflexão da Palavra de Deus e hoje nós vamos comentar aqui um pouco, 1 de Reis, no capítulo 19, falando aqui de um profeta abençoado, conhecido como profeta do fogo. Sabe quem é? Profeta Elias. Me acompanha aí, tá? Então nós vamos aqui para 1 Reis, capítulo 19. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Estamos lendo aqui 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Repetindo: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Meus amados, como é uma reflexão, não é uma mensagem, às vezes a gente até demora, mas o nosso objetivo aqui é uns 12, no máximo 15 minutos. Bom, profeta Elias já tinha desafiado, os profetas de Baal e de Acera, e os irmãos sabem da história que Elias, ele foi um homem que profetizou amando do Senhor naquela época, na época do rei Acabe. A Bíblia diz que ele profetizou e durante 3 anos houve seca. Depois ele profetizou e houve chuva. Tudo isso era para mostrar para o rei Acabe, que era um homem idólatra, juntamente com a sua esposa Jezabel, mostrar que Deus, ele era um Deus todo-poderoso. E na realidade, Acabe e também a Jezabel, que era uma mulher muito ímpia, e que a gente entende que ela parece que mandava no seu esposo, era uma mulher muito má, que mandou matar os profetas de Deus. E depois que Elias encontra com Acabe, que reúne todos os profetas de Baal e de Acera, então essa mulher chamada Jezabel, ela mandou um mensageiro dizer para Elias que ela iria fazer o mesmo como ele tinha feito com os profetas. Bom, nesse capítulo 19 relata o seguinte: que Elias, mesmo sendo homem de Deus, Elias, tendo muita fé, nessa hora, Elias fugiu da presença de Jezabel. Apesar que a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. E como Jezabel era uma mulher má, ele fugiu. Na realidade, ele teve assim medo, A Bíblia diz logo bem aqui, no início, que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto ele havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, ou seja, debaixo de uma árvore, que se chamava zimbro, e pediu para si a morte, disse. Um homem cheio de Deus pediu para si a morte.
dizendo assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias chegou a ponto de pedir-lhe a morte. Meus amados irmãos, às vezes, devido às circunstâncias do problema, a pessoa pode entrar nessa fraqueza, não querer mais viver neste mundo. Elias era um homem de Deus. Ele tinha enfrentado todos esses profetas, inclusive ele matou esses profetas. E agora ele foge com medo de Jezabel. Ele foge para não morrer. E de repente, meus amados irmãos, ele deita ali, diz a Bíblia aqui, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Mas o que acontece? Deus envia um anjo, e esse anjo toca nele e diz: levanta-te e come. Interessante que Deus, ele tem cuidado e continua cuidando de cada um de nós. E aqui nós vimos, meus amados, que ele pensou assim: não, dessa vez aqui mesmo já pedi a morte, debaixo dessa árvore sozinho estarei saindo desta terra. Só que Deus ainda tinha planos e projetos, porque a sua missão não tinha terminado. E nesse capítulo 19 nós vamos entender que, na realidade, irmãos, Deus precisaria ainda do profeta para ungir um profeta em substituição a ele e 2 reis. Então ele não podia morrer agora, ele não podia morrer naquele momento. Por isso Deus, ele está no controle da nossa vida. Tudo bem, ele está ali e de repente um anjo desperta. Por que o anjo, irmãos? Porque o anjo do Senhor, ele é um mensageiro. O anjo veio, tocou nele, despertou e disse: levanta e come. Quando ele olhou na cabeceira, aí ele viu um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus estava cuidando dele lá no deserto. Agora, irmão, o anjo providenciou ali água e pão cozido. Que milagre, que maravilha, né? E por segunda vez tocou novamente o anjo e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E a Bíblia diz que ele levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Aqui eu estou lembrando que quando Jesus foi levado para o deserto, lá ele passou 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia diz que lá ele estava jejuando. Mas Deus estava fortalecendo Jesus, porque Jesus estava como homem. Aqui não, aqui ele alimentou-se 2 vezes e com este alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Agora você me pergunta: pastor, e durante esses 40 dias e 40 noites, ele não se alimentou? Não, a Bíblia aqui não relata. A Bíblia só diz o seguinte, que ele, comeu e caminhou 40 dias e 40 noites. E foi para onde? Para o monte de Deus. O monte de Deus, Monte Horebe. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele entrou numa caverna, tá certo?
e passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que faze aqui, Elias? Bom, primeiro ele tinha recebido a mensagem do mensageiro para ele caminhar, porque ainda era longa a sua viagem, como já foi relatado, 40 dias e 40 noites chegou no lugar. E lá Deus falou com o profeta Elias. Eu quero que você preste bem atenção, uma coisa que eu vou estar mencionando aqui. Como que Deus tem as suas formas de falar com o ser humano, não é? Então ele entrou na caverna, o Senhor falou com ele: o que faze aqui, Elias? Disse-lhe Deus, não é? Na realidade ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Meus amados, nessa parte que eu quero só dizer o seguinte, que essa mulher Jezabel, a esposa do Acabe, ela mandou matar os profetas de Deus. E um homem chamado Obadias temia também ao Senhor, e era um homem que estava do lado de Acabe. A Bíblia diz que ele guardou 100 profetas e alimentou de pão e água. Obadias, você vai encontrar na Bíblia Sagrada que quando ele encontra com o profeta Elias, ele se declara, para não morrer, ficou com medo do profeta Elias e disse: olha, eu sou o homem que na realidade, quando Jezabel mandou matar os profetas, eu guardei 100 profetas e alimentei com pão e água. Obadias foi esse homem. Voltamos aqui. Ele disse: eu tenho sido zeloso, né? Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, ou seja, uma voz macia, tranquila e suave. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Deus tem suas maneiras de se manifestar. Elias pensava que Deus poderia estar naquele grande vento, naquele terremoto, naquele fogo. Você sabe que Deus apareceu para Moisés, né? Ali apareceu o anjo do Senhor, é o próprio Deus, no meio de uma sarça que estava queimando, e a sarça não se consumia, no meio do fogo. Você sabe muito bem que no dia de Pentecoste houve um grande movimento, foi como se fosse um terremoto, que os nossos irmãos, eles sentiram tanto poder que ficaram, ali querendo cair, porque compararam até como pessoas que tinham bebido bebidas, vinhos. Você sabe muito bem que quando Paulo e Silas estavam presos, Deus veio ali, se manifestou através de um terremoto que abalou a cárcere. Paulo e Silas, que estavam presos ali, entendeu? Foram soltos juntamente com os presos, e ali houve salvação. Você pode muito bem ver que em Atos, logo ali, quando os irmãos primitivos começaram a fazer a obra, os irmãos se reuniram porque as autoridades estavam querendo impedir o avanço do evangelho através dos apóstolos.
e prenderam e mataram a Tiago. Você sabe que houve uma grande perseguição, mas quando os irmãos se reuniram, disse que através da oração houve um terremoto, o chão tremeu. Foi diferente aqui, foi diferente. Deus não falou, não se manifestou desta forma. Isso quer dizer o seguinte: Deus, ele está no meio do movimento. Eu estava olhando ontem, pesquisando sobre o movimento das águas em João capítulo 5, quando de tempo em tempo um anjo descia no tanque de Betesda e movia as águas. E o primeiro que entrasse naquele tanque depois do movimento era curado de qualquer tipo de enfermidade. No movimento das águas. Deus, ele opera de várias formas, mas Deus, ele não apareceu aqui no fogo. Por quê? Como que Deus se manifestou através do fogo? Quando Elias coloca o animal e que ali está junto com todos os profetas de Baal e com todo o povo, depois que ele reparou o altar, depois que ele organizou tudo ali, que molhou a lenha, aí ele faz uma oração. E como foi a resposta? Porque Elias tinha falado para Acabe reunir o povo, porque o Deus que respondesse com fogo, esse sim era o Deus verdadeiro. Portanto, vocês sabem da história que Baal era o Deus ali do Acabe, de Jezabel. E eles acreditavam que Baal era o Deus que mandava a chuva, que fertilizava a terra. Então Deus se manifestou dessa forma através ali do profeta Elias. E como foi que ele se manifestou através do fogo? Porque Elias disse: aquele que responder com fogo. A Bíblia diz que o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, queimou a lenha e lambiu a água que estava ao redor do altar. Foi a manifestação de Deus. Agora aqui Deus não manifesta desta maneira. Preste bem atenção. Vou repetir aqui o versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, preste atenção. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz tranquila e macia. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe dizia: que fazes aqui, Elias? Deus fala no seu coração. Às vezes você pensa que Deus está falando com você através de um grande movimento. Às vezes não é assim. Deus tem suas formas. O que faz aqui, Elias? Aí ele respondeu novamente: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profetas em teu lugar. 3 missões ele tinha que realizar, e ele estava querendo já terminar a sua carreira,
queria terminar a sua carreira, queria morrer, queria deixar a responsabilidade, queria deixar o compromisso. E Deus disse: não, teu caminho é longo, volta pelo mesmo caminho. E ele voltou pelo mesmo caminho. Só que Deus falou para ele, quando ele disse: só ficou eu. Mas Deus disse: olha, eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Deus preparou ali um exército de pessoas que estavam, ali intercedendo pelo profeta Elias. Então ele voltou, e aí começa a história, de Eliseu, a partir do versículo 19, aqui eu vou terminar. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, ou com 12, não é? Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar ao meu pai e à minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu e lhe disse: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos de bois, ou dos bois, cozeu a carne, ou as carnes, e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. E a história continua, muito bonita. O que me chamou a atenção aqui é que Deus se manifestou para Elias numa voz macia, numa voz suave. Mas Deus também se manifestava através do terremoto, através do fogo, através do vento. Deus, ele usa a natureza para se revelar que ele é Deus Todo-Poderoso. E quantas coisas acontecem, quantos sinais acontecem, é Deus se revelando. Que Deus continue abençoando. Essa foi a reflexão de hoje. Pastor Antônio Viana, Assembleia de Deus, Ceará de Seta, Congregação Nova Canaã, pastor presidente, pastor Deusdedio Sepetimo Ramos, pastor congregacional, pastor Antônio. Que Deus continue abençoando até a próxima reflexão, se assim Deus nos permitir.